Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 11 ao dia 17 de março de 2024. Quais as principais energias, quais os principais aspectos que nós temos para essa semana? Bom gente, antes de tudo é importante lembrar que nós vamos iniciar essa semana e ela praticamente todinha vai ser uma semana de lua nova no signo de Peixes. Eu fiz o vídeo para vocês sobre essa lua nova que eu vou deixar aí no card de informações, onde vale muito a pena vocês assistirem para que possam entender um pouquinho como que está a energia, o que esse momento de plantar uma nova sementinha está nos pedindo. Nesse vídeo eu falo sobre o início do fim. Por que é o início do fim? Primeiro é importante dizer que o signo de Peixes é o último signo do zodíaco. Nós estamos na última semana antes da entrada do ano novo astrológico, ou seja, a gente está bem no finalzinho desse sol em Peixes. E no momento que o sol entrar aqui, no dia 20, no signo de Áries, a gente começa um novo ano, esse ano astrológico. Ou seja, a gente está na última semana em que muitas coisas vão precisar ser trabalhadas. Só que nós estamos iniciando um ciclo pisciano. Só que é o início de algum fim. É um ciclo de encerramento. Então, no momento que a gente planta a sementinha aqui, é importante a gente entender que essa sementinha está trazendo as energias de fim de ciclo. E o próprio signo de Peixes fala sobre isso, fala sobre a finitude. Só que é uma finitude diferente de Escorpião e Plutão. É uma finitude que fala de uma transcendência. Ou seja, quando a gente entende os processos anteriores, a gente entende que aquilo precisa partir, que aquilo não faz parte mais da gente e que a gente precisa evoluir para um novo ponto, onde a gente vai começar uma nova jornada. E essa nova jornada começa no dia 20. E não por acaso nós temos o arcano aí da semana que saiu a Torre. E a Torre fala sobre o quê? Fala justamente da queda de tudo aquilo que está cristalizado e que às vezes a gente fica pegado e eventos externos precisam acontecer para que a gente entenda que esse processo está chegando ao fim. Então essa semana é muito provável que a gente venha perceber muitas coisas partindo, muitas coisas indo embora. É importante dizer que esse ciclo, essa lunação pisciana, vai ter o seu ápice com um eclipse ocorrendo no signo de Libra, ou seja, uma lua cheia eclipsada próximo ao nó do sul, que tem ali a Vênus como a protagonista, né? É o dispositor desse nó do sul e é o regente dessa lua cheia. E essa semana pode ser aquela semana em que muitas questões em relacionamentos, principalmente, comecem a findar, comecem a ir embora. Talvez a gente tenha que se despedir de pessoas, se despedir de ideais dentro de uma relação. Talvez se a gente está idealizando muito, ou se a gente sonhava com algo perfeito dentro dos nossos sonhos, essa semana pode ser que a gente perceba que as coisas não são do jeito que a gente idealiza, e talvez isso seja representado pela Torre, porque é uma semana em que muitas verdades vão vir, muitas revelações vão vir. O mapa da lua nova em Peixes está mostrando muito isso. Nós temos aí o Sol e a Lua fazendo um sextil para Urano, mas nós temos Marte fazendo quadratura a Urano ao mesmo tempo. Muitas coisas estão sendo reveladas de forma surpreendente, ou seja, a gente vai enxergar por detrás dos bastidores o que está acontecendo. E é muito provável que essa semana a gente venha a conhecer ou a perceber quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos ocultos. O que são os inimigos ocultos? Os inimigos ocultos estão muito relacionados ao signo de Peixes e a Netuno também. E é daí que vem as ilusões, porque tem pessoas que acreditam demais no que os outros dizem, confiam demais no parceiro ou na parceira, ou em um amigo, ou em alguma pessoa que trabalha com ela, e se coloca cega, impotente diante dessas pessoas. E essas pessoas podem ser desmascaradas essa semana. E no momento que a gente percebe que existem pessoas que estão ali meio que manipulando a gente para que a gente acredite uma inverdade, para que a gente se deixe levar por ideias mirabolantes, questões que não são palpáveis, é quando essa realidade vem e essa torre
acontece. Uma crise acontece dentro da gente, porque a gente vê que, caramba, eu passei tanto tempo acreditando em algo que não é real. Então essa semana pode trazer algumas revelações nesse sentido. Só que também é uma semana em que a gente pode descobrir muitas questões próprias, ou seja, é você descobrir a si mesmo. De que forma? Primeiro, porque Mercúrio está no signo de Áries. No mapa da Lua Nova no signo de Peixes, nós temos Mercúrio e Plutão fazendo um aspecto quase exato de sextil. E esse aspecto é como se a nossa mente explodisse diante de algo que está sendo revelado, e essa revelação tira o nosso chão. E no momento que tira o nosso chão, a responsabilidade cai sobre os nossos ombros. Por quê? Porque somos nós que temos o poder de sair de uma situação, de uma decepção, de uma tristeza, de uma crise. Tudo está na nossa cabeça. É como a gente administra os acontecimentos, como a gente articula as situações para sair de uma crise. É gerenciamento de crise, é saber lidar com processos transformadores. Mas aí entra o pedido dessa alunação, que é justamente transcender. Se de repente você perceber que algumas situações, algumas pessoas, alguns assuntos estão saindo da sua vida, entenda isso como um livramento, ou entenda isso como um desacoplar de energias que não precisam fazer essa viagem cósmica com você. Imagina um foguete que está indo, que está ali subindo, e esse foguete ele tem 2 partimentos, e você está aqui, olha, você está na ponta desse foguete. Quando a gente ultrapassa a Terra aqui, essas partes precisam desacoplar do foguete, para que ele consiga entrar numa órbita, consiga ir para o seu destino. É como se a gente estivesse soltando essas camadas que estão acopladas à nossa existência e deixar isso ir para que você consiga ir para o seu destino, orbitar outros mundos. Então perceba essa semana e a próxima, quais são os assuntos que estão se soltando, que de repente você está até tentando segurar, mas você vê que não dá para segurar. É como se tudo estivesse escorregando pelos dedos. A gente está tentando se agarrar a essas coisas, mas elas estão indo embora. E isso pode trazer uma sensação, um sentimento de abandono, medo, solidão, angústia, mas é aí que entra o gerenciamento dessa crise interior. É você entender que para que você transcenda, para que você evolua, é importante você soltar algumas coisas para ir aos poucos conhecendo e trazendo novas experiências para a sua vida. Isso é o transcender, é o deixar uma camada, é o deixar uma casca ir embora. Assim como a cobra, a águia e tantos outros animais e tantos outros símbolos trazem essa representação. Quando a gente precisa mudar a pele, a gente precisa soltar uma velha casca. E essa semana está um pouco assim. Porém, ela pode trazer essa sensação de crise e a gente vai precisar gerenciar essas crises que a gente vai passar. E talvez seja mais fácil porque a Vênus vai entrar no signo de Peixes na segunda-feira aí, no dia 11, às 18 horas e 50 minutos, a Vênus entra no seu signo de exaltação. E a Vênus nesse signo simboliza uma facilidade de entender a transmutação, a transformação de valores. Ou seja, a gente vai conseguir perceber que a gente quer coisas melhores, com mais significado, com mais sentido. A gente vai ter uma necessidade de alma, de estar em contato com valores que não preenchem os caprichos do nosso ego, mas que preenchem a nossa alma. E com a Vênus em Peixes, a gente fica muito mais desapegado, com o coração mais aberto, muito mais empático. A gente acaba percebendo que aquilo que a gente estava tão apegado e tão agarrado e tão necessitado era uma coisa tão supérflua, tão efêmera, e que existem valores muito mais relevantes que a gente vai querer se apegar a esses valores mais relevantes. É como se a gente quisesse ter uma qualidade
maior, uma qualidade de vida, uma qualidade nas relações, que a nossa vida financeira tenha mais qualidade, menos desespero, menos ganância. Os nossos interesses se viram para essa energia pisciana. A gente quer estar em paz, em harmonia, em equilíbrio, tanto espiritualmente quanto materialmente, porque existem muitas pessoas que perdem a sua paz e a sua harmonia diante dos desafios do mundo material, por causa de dinheiro, de trabalho, de relações, de parcerias, acordos, trâmites, tudo isso acaba virando um oponente na nossa vida que a gente começa a lutar para ter, para conquistar, para conseguir valor, alianças, notoriedade, reconhecimento. Só que chega um momento, principalmente quando a Vênus entra no signo de Peixes, é quando a gente olha para esses rótulos, a gente olha para esses cargos, para esses títulos, para todo esse status, e a gente quer mandar tudo isso às favas. Não o que isso representa, mas a forma como a gente está se relacionando com isso. Então é como você se relaciona, como você se desestabiliza, como você se desequilibra quando você lida com esses assuntos, que para o mundo material são importantes: ter títulos, cargos, status, reconhecimento, dinheiro, poder. Isso é importante para a realidade mundana. Mas a energia de Peixes nos lembra sempre que essa experiência material é apenas uma passagem, é algo que vem e vai rapidinho, que nada que é eterno, que tudo é passageiro, que o que é eterno é uma energia, é uma luz, é o espírito, seja o que for, seja o nome que você queira dar, mas a gente tem consciência que tem algo que é eterno, que todo o resto é passageiro, mas o que fica são os assuntos de alma. E é aí que a Vênus percebe, a Vênus sente e se interessa e se reconecta com esses valores elevados, com esses valores que estão além dos mundanos. E é aí que a gente busca qualidade. Então, se você tem muita ganância e a sua relação com o dinheiro é uma relação muito sombria, é justamente quando a Vênus entra em Peixes que a gente entende como trabalhar de uma forma leve, desapegada, despretensiosa em relação a esses assuntos e tantos outros dos nossos interesses. Então a gente eleva a uma oitava acima, uma oitava maior, os valores e os interesses da nossa vida. A gente busca muito mais qualidade do que quantidade. Aqui a gente quer equalizar em uma harmonia plena aquilo que está de mais e aquilo que está de menos. Então a Vênus entrando no signo de Peixes vai ajudar muito nesse gerenciamento dessas crises, nos apegos. É uma semana que a gente vai conseguir deixar as coisas partirem. Aquilo que estiver dando tchau pra gente, a gente vai olhar e vai falar: tudo bem, foi um ciclo, terminou. Mas a gente está conectado para sempre. A gente escreveu a nossa história. Ela faz parte da gente, faz parte do universo. E você está partindo e eu estou partindo para novas experiências, talvez mais sublimes. Então vai ser muito fácil a gente olhar para essas coisas e deixar ir. E entender, o importante é a gente entender que tudo faz mais sentido, faz um sentido de alma, de espírito. É como se a gente soubesse que nada se perde, nada se vai, ninguém vai embora, nada termina. Tudo é uma experiência e que a gente leva somente a essência dessa experiência. E se a gente leva a essência, aquilo nos acompanha para a eternidade, mas só o essencial daquilo. Então isso é muito bonito. E esse gerenciamento de crise vai ser muito bom para isso aqui, olha, para a torre que saiu aí como energia da semana, né, o arcano da semana. Aí nós vamos ter no dia 17, domingo, a fase crescente da lua aqui no signo de Gêmeos. Tá aqui para vocês aos 27 graus e 3 minutos. Aí a lua vai fazer uma quadratura para o sol aqui também a 27 graus e 3 minutos. É uma energia de tensão que é quando a sementinha que foi intencionada aqui na lua nova
nova vai começar a craquelar essa terra que está aí para que essa semente se desenvolva. Só que a gente está falando de uma fase crescente no signo de Gêmeos, que é regido por Mercúrio. Só que Mercúrio, no mapa da Lua Nova, estava conversando aqui, olha, em sexto com Plutão. E essa fase crescente pode ser justamente a quebra de ideias, de pensamentos, de uma lógica linear que não existe na energia pisciana. Nada é linear na energia pisciana, nada é lógico, nada é racional na energia pisciana. Na energia pisciana tudo é energia, tudo é sentido, sentimento, emoção, intuição, é vibração, é frequência vibracional, são estágios vibracionais. Nós estamos falando de um universo artístico, sensitivo, místico, esotérico, que trabalha com energias e vibrações, nada no mundo racional. E aí a gente tem uma fase crescente no signo de Gêmeos, em que Mercúrio vai ter um papel importante, porque Mercúrio no signo de Áries é um Mercúrio que precisa dar um boot e reiniciar as ideias. Ou seja, aqui a gente vai começar a busca por novas ideias, por novas linhas de pensamento, de repente um pensamento mais circular e não tão linear, talvez um pensamento menos lógico e um pouquinho mais intuitivo, de repente sair de uma linha cartesiana e ir para um conhecimento mais quântico, aonde as coisas não têm uma lógica, não têm uma resposta, mas elas acontecem. E também não precisa acreditar que seja um milagre, porque milagres existem até o ponto que a gente não compreende, não entende o que está acontecendo ali. Então a gente vê como um milagre, mas o importante não é buscar uma fórmula científica para resolver uma questão ou para trazer alguma resposta, porque Mercúrio no signo de Áries vai lutar, vai se armar para uma disputa para ver quem que encontra a resposta primeiro. Ou seja, uma batalha para se ter resposta para os sentidos que de repente Peixe está falando: não estou nem aí para a sua resposta lógica. Eu quero que você entenda o sentido dela. Eu vou tentar exemplificar isso aqui. Sabe quando a gente estuda para uma prova e a gente decora tudo? A gente tenta memorizar as coisas e aí a gente até consegue tirar uma boa nota. Mas aí passa 1 mês, 2 meses, 5 meses e você vai tentar buscar as informações na sua cabeça e não tem nada. Porque você memorizou sem sentimento, sem sentido aquilo. Foi só uma questão mercuriana, cognitiva, de você memorizar as coisas. Agora, quando a gente entende aquela lição, quando a gente entende os processos, pode passar 1 mês, 5 meses, 5 anos, mas se a gente for buscar aquele conhecimento, ele vai estar dentro da gente, porque a gente entendeu o sentido daquilo. É por isso que a gente tem tanta memória afetiva, porque as histórias que trazem um significado e um sentido e talvez uma emoção para a gente não esquece. As coisas corriqueiras da vida, a roupa que você estava vestindo ontem, semana passada, o que você comeu no almoço, o que você fez no seu último aniversário, se não teve sentido, se não teve sentimento, se não teve emoção, pode buscar, que você não vai achar, você não vai lembrar. Talvez você venha precisar de um Google Fotos, da sua galeria de fotos do celular, para lembrar o que você fez no seu último aniversário, para lembrar o que você comeu numa refeição na semana passada. Porque não teve conexão, não teve sentimento, não teve sentido aquilo que foi vivido. E a energia de Peixes fala disso, fala dessa experiência sentida no corpo e na alma e nas memórias. Então é isso que Peixes está cobrando da gente. Na lua crescente vai ser muito importante, primeiro, a gente priorizar, porque a Vênus vai estar conjunta aí com Saturno, dar prioridade para aquilo que é importante. E no momento que se dá essa prioridade, o que acontece? Você dá sentido às coisas. Ao invés de simplesmente memorizar
por memorizar, só para mostrar para o seu ciclo de relações que você sabe daquele assunto, que você é conhecedor ou conhecedora daquele assunto, que você tem um know-how, que você é sabichão ou sabichona, isso aqui pode ser uma armadilha, quando na verdade a gente precisa realmente entender os sentidos das coisas para que a gente comunique isso, para que a gente expresse isso para o mundo, para que a gente traga credibilidade e valor para aquilo que a gente está falando, para aquilo que a gente está expressando, para aquilo que a gente está comunicando. Então, de repente, para não queimar o seu filme, vale a pena entender essa mensagem que a gente vai ter nessa fase crescente de Lua em Gêmeos. Aí, no dia 17 ainda, a gente vai ter também a conjunção de Sol e Netuno, isso às 8 horas e 22 minutos da manhã, ou seja, Netuno ficando casime, Netuno entrando no coração do Sol. E quando Netuno entra no coração do Sol, que é uma vez por ano, é quando a gente tem o centro do nosso mundo inconsciente iluminado. É um dia maravilhoso para fazer rituais, para fazer meditação, para entender questões que estão no inconsciente, que estão prontos para serem revelados, porque nem tudo que está no inconsciente está pronto para ser mostrado para a gente, porque talvez a gente não consiga entender e não saiba lidar. Mas toda vez que Sol e Netuno se unem, é quando a gente tem essas informações que estão prontinhas para emergir, entregue para o nosso consciente. Então, aquilo que a gente está pronto para entender, se a gente se conectar com essa busca, aí as coisas podem se revelar para a gente. E lembrando que um pouco antes, a gente teve ali a lua crescente acontecendo no signo de Gêmeos, que ativa Mercúrio, ou seja, é a mente consciente se encontrando com a mente inconsciente. E o Sol iluminando tudo isso. Então, o que você precisa extrair do mundo inconsciente, a sua mente consciente e cognitiva vai conseguir alcançar, pensar cada coisinha dessa e te iluminar. E talvez aí seja o momento de uma transcendência, seja o momento que você se eleve a um nível mais sublime, mais elevado de consciência, e pode ser que você se sinta mais empático, mais amoroso, mais respeitoso, tenha mais compaixão pelas pessoas, pelas histórias, e tenha um entendimento de como as coisas estão funcionando ao seu redor. Então isso é muito bacana. E eu vou passar rapidinho aqui dia a dia para vocês, para que a gente entenda como que está essa semana. Na segunda-feira, então, a gente tem a entrada de Vênus no signo de Peixes, e nós estamos com a Lua aqui no signo de Áries. A Lua vai fazer conjunção na virada de domingo para segunda com Mercúrio, lembrando que Mercúrio e Lua estarão fazendo um sextil para Plutão também, o que traz para o início dessa semana já uma necessidade de romper com velhas ideias e de entender o poder que a gente tem mental, o poder de reiniciar o jogo da vida. Se você quer mudar o mundo externo, mude o seu mundo interno, mude a forma de pensar o seu mundo. E aí a Vênus entrando no signo de Peixes, talvez a gente eleve alguns valores e consiga desapegar de valores banais, de situações que estão ali manipulando a gente, nos prendendo, nos afastando da realidade. Pode ser que alguns desses véus se abram e a gente perceba as coisas como elas são. E aí a gente vai para o dia 12, terça-feira, onde a gente tem a Lua já fazendo aqui uma conjunção com Quiron, no signo de Áries, e ao mesmo tempo vai conversar em sextil aí com Marte. Esse aspecto ali também está bastante libertador e muito ousado. É como se a gente estivesse com muita coragem de lidar com coisas que doem, de olhar para a nossa torre individual e falar: tudo bem, torre, você pode cair, eu estou preparado, porque aquilo que tem que ir precisa ir. Eu preciso fazer meu voo, eu não posso guardar todo o foguete junto comigo. As partes deles precisam desacoplar de mim para eu cumprir a minha missão. Então a gente vai estar um pouco com esse sentimento, com essa coragem, mesmo que doa, mesmo que incomode, a gente vai conseguir se desapegar. E aí a Lua entra no signo de Touro às 21 horas e 28 minutos, horário de Brasília, e aí nós temos tanto a Vênus quanto a Lua exaltadas. Então a Lua transitando aí pelo signo de Touro vai ser maravilhoso enquanto a Vênus estiver em Peixes. E aí a gente tem a Lua aqui em Touro conversando justamente com a Vênus. Essa terça-feira ela está muito boa para que a gente se cuide,
se ame, se trate bem, se faça um carinho, se permita que você sinta prazeres, que você se presenteie de alguma forma, e não só a você, mas se você quiser expressar o seu sentimento, o seu amor para as pessoas, se você quiser presentear as pessoas que você ama, se você quiser, de repente, com um Mercúrio aí no signo de Áries, ter coragem de falar algo que de repente você podia achar que, caramba, eu vou me diminuir, eu vou me expor demais, e nunca teve coragem de falar alguma coisa, pode ser que essa terça-feira seja lindo, que você consiga colocar para fora sentimentos e contribuir de alguma forma com amor. É compartilhar amor, compartilhar afeto. Isso está muito bonito para essa terça-feira. Mesmo que logo depois a Lua faça quadratura a Plutão, às 23 horas e 57 minutos, na virada de terça para quarta. A gente vai ter a Lua fazendo quadratura para Plutão, mas essa quadratura pode ser um alívio. De repente é um sentimento que você precisava colocar para fora e talvez você consiga. E isso pode ser libertador e transformador. Aí a gente vai para quarta-feira, dia 13, aonde nós temos a Lua ainda no signo de Touro, conversando com Saturno e fazendo conjunção com Júpiter. É mais um dia lindo, porém rígido. Rígido de que forma? Cuidado com excessos. De repente você abriu os seus sentimentos e com a energia de peixes você perca a noção de limite. E Saturno está dizendo aí para você que existem limites e que esses limites precisam ser respeitados. Então aquilo que a gente vem a exagerar, talvez Saturno venha e corte as nossas asinhas. Se a gente começar a sonhar demais, a fantasiar coisas na nossa cabeça, mirabolar coisas na cabeça, vem Saturno e joga a realidade, ou vem alguém de fora e joga a realidade para você. Olha, não se iluda não. Não é porque você abriu seus sentimentos, que você demonstrou amor e afeto, que você pode sair por aí ingenuamente se doando. Peraí, não é assim. Entende? Então a gente vai ter essa restrição desse Saturno, que vai ser muito bacana, mas também a gente vai ter aí a Lua conjunta a Júpiter, que traz pra gente essa sensação de conexão com coisas muito maiores. Se você estiver conectado com você mesmo, talvez você venha enxergar coisas lindíssimas que estão no mundo manifestado, mas que estão numa frequência sutil. E se você olhar através das coisas presentes, talvez você enxergue tesouros ali. Aí a gente vai para o dia 14, quinta-feira, aonde já na manhã ali a gente vai ter a Lua fazendo conjunção com Urano, e aí a Lua vai fazer conjunção com Urano e quadratura ao Marte. Aí aqui a coisa pode ficar um pouco instável. Esse dia pode ser aquele dia em que a gente comece a ver reviravoltas. Situações surpreendentes podem vir nesse dia e que podem trazer uma certa instabilidade para a gente. Mas logo em seguida, a Lua vai fazer um sextil aí para o Sol e também para Netuno. Então imagine assim, o chão pode estremecer, a gente pode se surpreender, só que a grande surpresa pode vir que mesmo sem chão, você descobriu que você tem asas e você pode voar. Então é esse tipo de surpresa. O chão pode sumir aí dos seus pés e de repente você se vê levitando, flutuando, e você descobre que você consegue levitar. Isso se você estiver conectado a valores elevados, se você não deixar as coisas mundanas te puxar para baixo. Porque se tiver picuinhas, apegos e drama, aí não, aí é cair direto no abismo. Não tem asas, não tem levitação, não tem nada disso. Então, mantenha as suas energias e suas vibrações elevadas. Aí a gente vai para o dia 15, na sexta-feira, onde a Lua já entra ali no signo de Gêmeos, à 00:15, e ainda na madrugada a gente vê aí a Lua conversando com Plutão. Só que a Lua conversa com Plutão e faz quadratura a Vênus. Isso ali no período da manhã. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, antes da fase crescente, a gente já começa a ter essa conversa de via aberta, aqui sem obstáculos, mostrando. Se você quer transformar alguma coisa, essa transformação começa pela forma que você se comunica, pela forma que você pensa, destrincha, analisa e compreende as coisas. A forma que você assimila as situações ao seu redor,
é o que te dá poder, poder de destruição ou poder de transformação, seja o que for que esteja ao seu redor. Depois de uma conjunção aí de Lua com Urano, talvez você tenha sentido essa instabilidade, seja o que for que esteja virando de pernas para o ar aí, tudo está na sua cabeça. É só ter o controle mental. E aí a quadratura de Vênus com a Lua no signo de Gêmeos é esse chamado para a razão. É o lembrete de que nem tudo é feito somente no campo mágico, imaginativo de Peixes. Algumas coisas precisam ser calculadas, precisam ser transcritas e traduzidas para que outras pessoas entendam e também para que você consiga realizar algumas coisas, porque nem tudo fica só no campo vibracional e quântico. Algumas coisas precisam vir para a física clássica, e é aí que bate a realidade desse mundo físico, mas de uma forma consciente. Você está sentindo, você está elevado, percebendo coisas em um nível elevado. Agora, como é que se aplica isso no mundo? É importante entender os procedimentos. E é aqui que a gente começa a entender, a traduzir essas informações. E isso é um grande desafio. É claro que a Lua aqui, fazendo quadratura a Vênus em Peixes, pode trazer conflitos. De repente você está sensível demais e alguém pode falar algumas coisas duras que pode te machucar, que pode te incomodar. Aí depende de como você vai lidar com os seus sentimentos e como você vai administrar tudo isso, né? Então, para não criar conflitos maiores, de repente, vale a pena colocar alguns pingos nos is, não deixar as pessoas te maltratarem ou passarem por cima dos seus valores e colocar de forma pontual os pontos e os pinguinhos nos is. Tá? Aí a gente vai para o dia 16, sábado, que é onde a gente tem a Lua aqui em Gêmeos, fazendo um sextil para o nó do norte, um trígono para o nó do sul e ao mesmo tempo vai fazer um sextil ali para Mercúrio e um lindo trígono para Marte. Lembrando que Marte é o dispositor do nó do norte, é o que nos indica o caminho nesse momento. E o caminho está muito ligado ao entendimento de quem somos nós. De quem somos nós, dessa identidade, dessas características, daquilo que você gosta, daquilo que tem conexão com a sua essência, com a sua centelha divina. Ou seja, o que você quer? Qual é o combustível que te motiva nessa vida? Então a gente está com esse dia, esse sábado, está mostrando, está nos guiando abertamente para mais uma vez compreendermos, só que agora com uma Lua em Gêmeos, é o entendimento, é a compreensão, é o transcrever, é o traduzir essas informações para a nossa consciência, para um nível de consciência mais prático, dentro da realidade física. Então, sábado, alguns desses códigos vão ser decifrados e aplicados. De alguma forma, a gente vai conseguir aplicar na Lua crescente no signo de Gêmeos. E o sábado está lindíssimo para a gente conseguir pegar esses códigos, que são pontos-chave para a abertura de alguma consciência. Então, perceba as informações, reflita sobre seus sonhos, insights, situações simbólicas que venham acontecer nesse dia. Fique atento, anote tudo, deixa registrado na sua cabeça, porque essas informações podem ser informações-chave para abrir algo que está no seu inconsciente que venha para o seu consciente, tá? E aí a gente vai para o domingo, dia 17, aonde a gente tem, então, a fase crescente, que eu vou fazer o vídeo para vocês dessa lua crescente aqui no canal, por isso se inscreva, acione o sininho, para que você possa acompanhar todos os vídeos que eu posto durante a semana. Então a gente vai ter a lua fazendo essa quadratura para o sol e ao mesmo tempo a lua fazendo quadratura a Netuno. É um desafio dessa lunação pisciana em que, se a gente não entender os códigos que estão vindo para essa consciência, se a gente não se enganar, não se auto-sabotar, pode ser que a gente desvende um monte de mistério e que muitas coisas que estão por detrás de um véu de enganos venham à luz. E no momento que a gente enxerga, talvez a gente conheça alguns personagens da nossa história que não são exatamente aquilo que mostram pra gente nos bastidores. Então pode ser aquele dia que a gente comece a perceber que nos bastidores tem pessoas ali manipulando algumas coisas do palco da sua vida para que a sua apresentação não seja tão
perfeita. Lembrando que essa lua nova, a lunação pisciana, está trazendo revelações e muitos inimigos ocultos podem ser revelados. E mais uma vez eu vou enfatizar isso. Esses inimigos podem te surpreender. Por quê? Porque você pode vir a descobrir que o maior inimigo que você tem é você mesmo. E pode ser nessa fase crescente que você venha a finalmente entender, compreender de A a Z que o maior inimigo que você tem é você mesmo. Entende? Aí a gente tem às 6 horas da manhã a lua entrando no signo de Câncer. Então a lua entra aqui no signo de Câncer e fica domiciliada, poderosíssima, e logo em seguida o Sol faz conjunção com Netuno e ao mesmo tempo a lua vai conversar com Vênus em trígono. Então, apesar dessa lua crescente um pouco tensa que a gente vai ter um respaldo, talvez um colo, amor e afeto ao nosso redor para nos abraçar. É como se a gente tivesse um abraço no fim. E esse acolhimento, ele pode ser tanto de pessoas próximas a você, ou também pode ser seus guias espirituais, seus mentores, seus orixás, principalmente se você tirar esse domingo para fazer essa conexão, para entrar em conexão com esses seres, com essas energias mais sublimes, mais divinas. E o mais bonito disso tudo é que você de repente venha a abraçar a si mesmo, você venha a ter um respeito e uma empatia consigo mesmo que pode ser transformador, se você se permitir perceber a pessoa linda que você é, e essa alma que está em uma jornada, em um processo de transformações, que você está aqui para evoluir, você está aqui para deixar velhas cascas, para soltar velhas peles e se transformar. E entender esse processo. Quando você se abraça e quando você respeita o seu processo transformador, é aí que você consegue desapegar da velha pele e transcender. Então, a gente finaliza essa semana com uma possibilidade de transcendência incrível, se a gente se permitir. Mas é importante deixar as picuinhas de lado, as resistências, o orgulho de lado e simplesmente se entregar para si mesmo e aceitar as pessoas como elas são e ter consciência de que se você estiver conectado com você mesmo, ninguém pode te atingir, porque existe uma luz interior que ninguém acessa, que ninguém mata, que ninguém destrói, nem você mesmo, porque a sua centelha divina vai sempre existir. Por mais que você tente destruir essa luz, ela sempre vai existir. Ela sempre vai ser uma luz no fim do túnel para te indicar. Não existe fim, existe recomeço. E aqui a gente está trabalhando esse fim para um renascimento quando a gente tiver aí o ano novo astrológico. A gente está findando e soltando velhas cascas na energia de peixes para a gente iniciar uma nova jornada heróica aí no zodíaco. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana para essa semana, que nós temos aí também o arcano da torre, que mostra um pouquinho esse desapego de peles velhas e antigas para a gente renascer com a estrela ali para uma nova jornada. Não é isso? Então que a gente aproveite da melhor forma essa semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais que estão aqui. Tem o Telegram. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever no canal, de acionar o sininho, se tornar membro e caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo para todos vocês uma linda e sábia semana. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.